Você sente o que os outros estão sentindo? Você sente coisas estranhas que outras pessoas não conseguem explicar? Você costuma sentir a energia dos lugares? Ou até mesmo sentir tristeza ao chegar perto de uma pessoa que está triste? Pode ser que você seja um empata. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é um empata, para que você possa descobrir se você é um empata. Eu costumava achar que tinha algo de muito errado comigo, porque eu era uma criança com dificuldades muito sérias de conviver com outras pessoas. Então eu apresentei por toda a minha vida sintomas de ansiedade social. Eu ficava muito bem sozinha, mas eu tinha dificuldade de estar perto de outras pessoas, principalmente de muitas pessoas. Eu ficava cansada, eu ficava estressada, eu ficava irritada. Para mim sempre foi difícil. Meu pico assim de dificuldade foi na adolescência, que eu comecei a sair em festinhas. Eu muitas vezes voltava para casa exausta. E mesmo depois que eu comecei a aprender técnicas energéticas, técnicas de limpeza energética, eu continuava exausta. Então eu sofri muitos anos por não entender que eu era uma empata. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo depois de ler um comentário de uma inscrita aqui do canal. A Ingrid escreveu: Oi Nádia, sabe me dizer se podemos sentir dor física de pessoas ao nosso redor? Tipo, alguém está com dor de cabeça e eu sentir também? Desde já grata. Vamos começar explicando o que é um empata. O empata é uma pessoa que tem uma grande habilidade de ouvir, sentir e captar informações das pessoas e do ambiente a seu redor. O empata é um especialista em ler pessoas, em ler energias também. Ele tem uma alta habilidade de fazer isso. Vamos diferenciar aqui empata de empatia, tá? Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, a habilidade de imaginar o que o outro está sentindo. Todos nós podemos sentir empatia, quer dizer, os psicopatas não podem, mas pessoas normais, vamos dizer assim, a maioria de nós consegue sentir empatia. Uns sentem mais, outros sentem menos. Mas um empata é alguém que não precisa imaginar o que o outro sente, ele consegue literalmente sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então ele entra num ambiente e ele faz uma leitura do ambiente, ele escuta não apenas com os ouvidos, mas é como se o corpo inteiro dele escutasse, sentisse, captasse informações. E ele também tem capacidade de processar essas informações. Por isso que eu digo que um empata tem a capacidade de ler outras pessoas, porque ele capta essas informações, processa e interpreta isso. Informações e energias. Então ele também é capaz de ler a energia de um determinado lugar. Então, tanto faz isso no sentido físico, como eu falei, de sentir com o corpo físico, como de sentir com o campo energético também. Porque nós não somos só esse corpo físico aqui, nós temos um campo bioelétrico magnético que é a nossa aura. A nossa aura, normalmente, ela fica ali a uns 50 centímetros ao redor do corpo, mas é possível expandir essa aura. Tanto a gente pode expandir a aura, como a gente pode aproximar essa aura mais para perto. E todo mundo pode fazer isso, mas naturalmente os empatas têm uma aura mais expandida, por isso que eles entram nos lugares e eles sentem mais tanto a energia do lugar como a energia de outras pessoas. E além disso, além do tamanho da aura, dessa expansão de aura, também tem a questão dos limites da aura. Existe um limite da camada da aura de cada um de nós que tem uma função, mas nos empatas, vamos entender assim, é como se esse limite da aura fosse mais poroso do que o limite da aura de outras pessoas. Eu gosto de fazer uma analogia com as aulas de biologia. Quando eu estava estudando biologia, a gente estudava a membrana plasmática das células. A membrana plasmática das células ela tem uma função, que é a permeabilidade seletiva. Lembra disso? Que é a capacidade de entrar algumas substâncias. A nossa aura também tem isso. É como se fosse uma membrana, vou chamar assim, né, de membrana da aura, que tem essa permeabilidade seletiva. Os empatas têm essa membrana mais permeável que de outras pessoas, por isso que eles conseguem captar mais informações.
E isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Como tudo na vida tem os dois lados. Porque o empata ele consegue captar mais informações quando ele entra num lugar que tem muitas pessoas, ele capta a energia, as informações dessas pessoas, ele pode facilmente se sentir exausto, esgotado, porque é muita informação para processar, muita informação. Por isso que a maioria dos empatas se sente cansado quando entra em um lugar que tem muita gente. Então, a maioria dos empatas, principalmente os empatas que não estão empoderados, que não têm consciência do poder empático, eles tendem a evitar multidões, por exemplo. Mas como saber se eu sou um empata? Agora eu vou te falar de algumas características bem comuns que os empatas têm. Primeiro é uma supersensibilidade, uma alta sensibilidade. Então, os empatas são pessoas sensíveis, tanto a ambientes como a outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que os outros dizem, por exemplo, que você é uma pessoa sensível, é bem provável que você seja um empata. Se você consegue se conectar com outras pessoas facilmente, sentir o que as outras pessoas estão sentindo, sentir a energia do lugar, sentir se aquele lugar tem uma energia mais leve, se aquele lugar tem uma energia mais pesada. Se você tem essa capacidade de sentir a energia dos lugares ou de sentir a energia das pessoas, é um sinal de que você é um empata. Um empata também tem uma habilidade de saber o que os outros estão sentindo, mesmo que a pessoa tenha dito outra coisa. Sabe quando você chega perto de alguém e pergunta para a pessoa assim, tá tudo bem? E a pessoa responde, tá tudo bem, mas você sente que ela não tá falando toda a verdade? É muito difícil mentir para um empata, porque o empata, ele sente que a pessoa não tá bem. Ele sente que tem algo de estranho ali. Bom, eu sou uma empata, como eu falei já, e eu trabalhei muitos anos como professora, e como professora eu tinha isso, eu entrava na sala de aula e eu sentia a energia da sala e sentia a energia dos alunos. Eu sabia se algum aluno não estava bem. Aliás, era bem comum, na verdade, algum aluno não estar bem. E muitas vezes eu cheguei do lado, assim, da classe do aluno e perguntei, fulano, você tá bem? O aluno dizia assim, não, tô bem, professora. Mas eu sabia que não estava. O empata, ele sofre com isso, né? Você olha assim, tipo, nossa, eu tô vendo que aquela pessoa não tá bem, mas ela tá dizendo que tá bem, né? Nesse caso aqui. Ou também, pode ser que a pessoa esteja contando uma mentira descarada pra você. Você sabe que a pessoa tá mentindo, você fica assim, tô sabendo que você tá mentindo pra mim, tô sabendo, mas tô fingindo que eu não sei. Quantas vezes eu fiz isso? Muitas vezes, né? Que as pessoas, nós, né, todos nós mentimos para nós mesmos muitas vezes e o empata percebe isso. Todos nós temos a habilidade de detectar mentiras, mas a habilidade de um empata é muito maior do que a de outras pessoas. Essa habilidade de detectar se outra pessoa está falando a verdade. Uma outra habilidade do empata é porque ele consegue captar informações e interpretar essas informações, o empata tem uma habilidade de descrever bem o que outros estão sentindo. Por isso que empatas são bons terapeutas, conselheiros e mentores ou professores, porque eles conseguem entender o que o outro está passando, eles conseguem entender a dificuldade que a outra pessoa está tendo e conseguem descrever o problema dela, a situação dela, muitas vezes melhor do que ela mesma, por conseguir fazer essa leitura dessas informações que a pessoa está passando e processar tudo isso. Então é uma habilidade muito interessante. Então, se você é uma pessoa que os teus familiares, os teus amigos, os teus colegas de trabalho gostam de pedir conselho para você, é alguém que sempre é procurado para dar um conselho, por exemplo, porque você consegue fazer essa leitura e dizer para a pessoa como ela está se sentindo, entender o que ela está sentindo, né? É um sinal também de que você pode ser um empata, porque empatas, em geral, são bons conselheiros. Uma outra característica é que os empatas, além de sentir o que os outros estão sentindo emocionalmente, também podem sentir a dor de outras pessoas fisicamente, que é a pergunta que a Ingrid tinha feito. Sim, é possível. Muitas vezes aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar bem tranquila, de eu entrar num determinado lugar, por exemplo, num ônibus ou no avião, assim,
e sentar do lado da pessoa e sentir assim, como se estivesse fincando uma faca em mim, sabe? Sentir uma dor na cabeça, sentir uma dor no abdômen, sentir uma dor no peito. Por quê? Porque nesse momento eu sei que se eu estou sentindo fisicamente em mim, é porque alguma pessoa ali deve estar sentindo isso fisicamente, eu estou captando a dor dela. E essa característica dos empatas é algo bem difícil de lidar, porque não é muito agradável você sentir fisicamente a dor de outra pessoa. Mas é uma habilidade. Então, essa também é uma característica, se você já sentiu dores físicas de outras pessoas, já sentiu dores físicas ao entrar em um determinado local, você não estava sentindo nada antes, você estava se sentindo bem. De repente você entrou em algum lugar e começou a sentir uma dor do nada, assim, sem explicação lógica, é um outro sinal de que você pode ser um empata. Se tudo que eu falei agora fez sentido para você, se você se identificou com a maioria dessas características que eu descrevi aqui, se você percebeu, se eu me identifiquei com a maioria das coisas que ela falou é porque eu sou um empata, e você não consegue perceber o lado bom, eu também vou te dar dicas para lidar melhor com essa habilidade. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.